Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A origem de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, e antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu esposo, era justo e, não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria em segredo. Enquanto José pensava nisso, eis que o anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho e lhe disse: José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e tu lhe darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para se cumprir o que o Senhor havia dito pelo profeta. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho. Ele será chamado pelo nome de Emanuel, que significa Deus está conosco. Quando acordou, José fez conforme o anjo do Senhor havia mandado e aceitou sua esposa. Meu irmão, minha irmã, estamos celebrando hoje o 4º domingo do Advento. Estamos às portas do Natal do Senhor. Hoje nós estamos ouvindo aquilo que é a outra dimensão deste tempo do Advento. Nós sabemos que o Advento ele traz como que dois grandes momentos. O primeiro que vivenciamos da primeira à terceira semana, o olhar estava para o profeta João Batista, o precursor. Agora, esta semana, o Evangelho nos aponta a Virgem Maria. De um lado, João Batista, o precursor, e agora a Virgem Maria como a precursora, aquela que prepara o coração dos seus fiéis, daqueles que seguem o seu filho, para o acolhê-lo no seu Natal. Nós estamos hoje ouvindo o Evangelho de São Mateus, capítulo 1, versículos de 18 a 24. São Mateus fala da infância de Jesus, como também São Lucas. Porém, São Lucas fala colocando uma conotação mais voltada à Virgem Maria. Já São Mateus acena um pouco mais para a pessoa de São José, como nós ouvimos no Evangelho. Maria fica grávida, ela traz no seu ventre Jesus, porém não habitava ainda com José. E José, diz as Escrituras, era um homem justo e, não querendo denunciá-la, resolveu abandoná-la. E, enquanto ele dorme, o anjo do Senhor lhe aparece, dizendo: não temas, José, não tenhas medo em receber Maria por tua esposa, porque ela concebeu por obra do Espírito Santo. Veja que situação, que momento difícil para São José. São José certamente está passando um momento de noite escura, porque para José isso não é claro. Porque imagine, irmãos, como pode uma mulher ficar grávida, sendo pura, sendo virgem, por obra do Espírito Santo? E José conhecia Maria. José sabia quem era Maria. Maria era uma menina doce, pura. José sabia desse seu sonho, sabia desse desejo de pureza que Maria trazia, mas diante dos fatos, o que fazer? Maria está grávida. E José, diz a palavra, é um homem justo. É interessante nós observarmos este termo. José é um homem justo, mas a justiça de José é uma justiça que não é a justiça do cumprimento da lei, de cumprir um código normativo. Se fosse isso, José teria entregue Maria às autoridades. E a gente sabe que pela lei, a lei judaica, a lei de Moisés, uma mulher grávida, na condição de Maria,
ela deveria ser apedrejada até a morte. José, sendo homem justo, não porque vive a lei. Se fosse viver a lei, ele teria feito isso. Não, José é justo e sua justiça vai além da lei. A justiça de José defende a vida e coloca a humanidade diante do juízo de Deus. Essa é a justiça desse homem, que protege a vida, que guarda a vida. Não querendo denunciá-la, ele decide abandoná-la. O que significa esse abandonar? Não é simplesmente esquecer Maria. Abandonar é fazer com que Maria ficasse livre do vínculo de comprometimento com José. Aquilo porque Maria estava prometida. Abandonar na linguagem bíblica aqui significa ela não mais está prometida a mim. Ela pode viver a vida dela como ela quiser. José estava pensando isso. E eis que o anjo do Senhor traz uma ordem. Não tenhas medo, José, de acolher, de receber Maria por tua esposa, porque o que aconteceu nela não é obra de homem, mas é obra do Espírito Santo. Meus irmãos e minhas irmãs, na vida, Deus nos reserva muitos momentos com o mistério. E no mistério, nós precisamos ter essa atitude de José: acolher, aceitar, abraçar, não querer entender. José não entendeu isso com a sua inteligência. José creu, acreditou no coração. Por isso, ao acordar, diz o texto, ele fez exatamente conforme o anjo do Senhor havia mandado. Maria e José, dois exemplos que iniciam para nós essa semana de preparação para o Natal do Senhor. Como temos acolhido os mistérios de Deus, como temos aberto o coração para viver a experiência da fé. É necessário deixar que o Senhor venha ao nosso encontro. E diante do mistério, a nossa postura deve ser como essa que estamos vendo aqui neste ícone, Francisco e Clara. Acolher o mistério, adorar o mistério. O mistério está aí para ser acolhido, para ser amado, porque esse mistério é um mistério de amor, é um mistério de salvação. Que Deus abençoe você, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.